Alô? Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui. Quero apresentá-los sem maiores delongas. O Gustavo Cava, ele é atualmente representante comercial regional da Volvo. E quando do nosso contato, ele é que implantou, de certa forma, o Inovarauto na Volvo. Então, ele vai trazer um pouco dessa experiência e também, quando do primeiro contato com ele, a solicitação é, bom, nós somos universidade, como que a gente pode, de alguma forma, tirar proveito do Inovarauto e participar dele, né? Então, vamos receber aqui o Gustavo. Obrigado, boa noite. Como o professor falou, até meados de abril, eu atuava na Volvo como assuntos governamentais e institucionais. Dentro dessa atividade que eu tinha lá, eu tratava de todo o processo de Inovarauto dentro da Volvo, junto a outras instituições como a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e junto ao governo também. Então, eu acompanhei todo o processo de implantação, todo o processo de negociação, eu tive participação nisso. Além de outros programas, como Lei do Bem, alguns outros incentivos governamentais que a empresa aproveita, né? Você passa para mim? Bom, como que o Inovarauto ele surgiu? Ele, na verdade, surgiu de um pedido da indústria automotiva. A indústria automotiva precisava de uma certa proteção em relação aos novos entrantes. Começaram a vir carros coreanos, chineses e por aí vai. A indústria se reuniu por meio da Anfávia e foi buscar junto ao governo alguma proteção, algum incentivo para a indústria automotiva brasileira, que todo mundo sabe que é precária em termos de qualidade veicular, segurança e por aí adiante, né? Então, levantando essas informações, o Brasil é o quarto maior mercado de veículos automotivos, o 7º fabricante mundial de veículos automotivos. Isso incluindo todos os segmentos, caminhões, ônibus, automóveis e por aí adiante, né? Isso mostrou para o governo, deixou claro para o governo que era uma demanda necessária. Hoje, pela manhã, eu escutei, a indústria automotiva tem no Brasil algo em torno de 1.200.000 funcionários. Então, isso, de certa forma, movimenta bastante a economia. E daí o intuito do governo foi introduzir os veículos fabricados no Brasil dentro da rota tecnológica geral global, que é uma coisa que a gente estava bem descolado, bem longe do que vinha acontecendo no resto do mundo. Quais foram os desafios, né? Aumento dos investimentos na cadeia automotiva, aumento da competição com a atração de novas montadoras. Dentro do regime existem 3 categorias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de habilitação. Então, assim, não só as que já estavam instaladas, mas também a proteção dessas, mas também novos entrantes, novas empresas como a DAF, que se instalou em Ponta Grossa, algumas outras que estão abrindo fábricas no Brasil. O desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, que está bem ligado com o papel da universidade. Desenvolvimento de engenharia automotiva também. Incorporação de novas tecnologias automotivas nos veículos, tanto para a questão de segurança veicular quanto emissões. Melhoria da eficiência energética, qualidade ambiental, incremento das exportações e aumento de compras locais. Isso através de um mecanismo que existe dentro do Inovarauto referente à aquisição de insumos regionais. Passa para mim, por favor. Quais são os objetivos? Aumento de volume de gastos em engenharia, tecnologia industrial básica. Quando eu falo tecnologia industrial básica, eu me refiro a gastos de operação na fábrica, investimentos em linha produtiva, melhoria de processos e assim por diante. Capacitação de fornecedores, produção de veículos mais econômicos e aumento da segurança dos veículos produzidos. Passa para mim, por favor. Então, os benefícios que o Inovarauto ele prevê é a redução de 30 pontos percentuais do IPI. Hoje, de 2013 a 2017, o Inovarauto ele aumentou em 30% a alíquota do imposto do IPI, né?
Quando a empresa se habilita no Inovarauto, o IPI ele é reduzido a 0%. Ou seja, se a empresa não estiver no Inovarauto, o veículo dela passa a custar 30% mais caro, imediatamente. Aí, se habilitando no Inovarauto, ela zera e permanece no valor real do veículo, né? Como que isso funciona? Ele funciona através da geração de crédito presumido na aquisição de insumos regionais e na aquisição de ferramentaria, de ferramental para a produção. Aqueles insumos que são utilizados no processo produtivo, basicamente, né? Passa para mim, por favor. Quem que pode ser os beneficiários dentro do Inovarauto, né? São as empresas já instaladas no Brasil, que é a modalidade tipo 1 que se fala aí no governo. Ou seja, empresas já instaladas no Brasil e que já produzem e comercializam internamente. A segunda modalidade, que é o tipo 2, seriam os importadores, que foi encontrada uma forma de incluí-los dentro desse mecanismo do Inovarauto. E a terceira seriam os novos projetos, novos entrantes, novas empresas a se instalar no Brasil. O processo de habilitação ele é composto de 2 etapas. Uma delas é composta por requisitos mandatórios, que quais são? A regularidade fiscal da empresa, atendimento de eficiência energética, aí existe um mecanismo de cálculo, e o atendimento do processo produtivo básico. Dentro do processo produtivo básico são atividades como soldagem, montagem montagem dos veículos, montagem de motor, caixa de transmissão e assim por diante. É uma lista com mais ou menos 14 itens, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. No caso desse primeiro item, existe uma distinção entre habilitação de automóveis e caminhões e chassis com motor, no caso, né? Para automóveis, eles têm que cumprir os 3 requisitos. No caso de caminhões e ônibus, a parte de eficiência energética não se aplica, porque não existe uma forma hoje, até existe, mas não está estabelecido uma forma, um critério para atendimento da eficiência energética para caminhões e para veículos pesados de modo geral, né? Os requisitos elegíveis, eles são classificados como investimentos mínimos em P&D e inovação, e investimentos mínimos em engenharia e desenvolvimento de fornecedores. No caso de caminhões e ônibus, é necessário escolher um desses 2 itens, que é o caso da Volvo, por exemplo. No caso de automóveis, os 2 itens normalmente são aplicáveis. Então, a empresa tem que investir o mínimo em P&D e inovação e o mínimo em engenharia também. E também etiquetagem, que é referente à parte de eficiência energética. Bom, como que funciona o benefício do Inovarauto? O cálculo dele é feito mensalmente. Tudo que a empresa comprar em termos de conteúdo regional, aqui é interessante frisar que é regional, não é local, porque aqueles insumos comprados do Mercosul ou mediante alguns acordos, eles entram dentro desse cálculo também. E os investimentos em ferramentaria que eu havia falado antes. Então, ele reduz em 30% a alíquota do IPI. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é um retorno para o caixa da empresa de até 2% do faturamento bruto anual, através de investimentos mínimos em P&D, investimentos mínimos em engenharia, desenvolvimento e capacitação de fornecedores, ou o depósito no FNDCT, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Quais são as oportunidades? As oportunidades são ali, como eu até já previamente falei, os investimentos em P&D, 50% de retorno nos projetos elegíveis. Como que funciona isso? Tudo que a empresa investir em pesquisa e desenvolvimento, 50% disso vai retornar para o caixa da empresa, diretamente. Não tem nenhuma regra aplicável a isso. E no caso de investimento em desenvolvimento de engenharia e capacitação de fornecedores, retorna até 38%. Só que existe uma fórmula de cálculo que é um pouco complexa até. Aliás, para vocês não deve ser complexo. Para o pessoal que aplica o Inovarauto dá um pouquinho de trabalho. Ele retorna até 38%
pro caixa da empresa. Então, assim, o cálculo que é feito em alguns projetos, só com a aplicação do Inovar Alto é possível ter um retorno de até algo em torno de 88% sobre o valor investido na empresa. Construção de laboratórios também entra nesse retorno. No caso de quando o laboratório é para pesquisa e desenvolvimento, 50% retorna para o caixa da empresa e 38% no caso de laboratórios para desenvolvimento de engenharia. E melhoria de processos fabris industriais também entra no critério de engenharia, como 38% de retorno para o caixa da empresa. Os efeitos esperados com a aplicação do Inovar Alto, com a introdução dele no sistema tributário brasileiro. Então, a instituição de um novo ciclo industrial para a indústria automobilística, valorização da produção automotiva no país, introdução de mais tecnologia e produtos com maior valor agregado, algo que a gente não tinha até então ou não tem ainda, de modo geral. Inserção do país como centro de desenvolvimento de produtos e plataformas mundiais. Consolidação do país entre os produtores automotivos globais e efeitos multiplicadores na economia e na sociedade brasileira. Aqui, esse slide, basicamente, ele fala a questão do estímulo à concorrência. Aqui, antes do Inovar Alto, no período de 2012 e 2013, foi estabelecido um regime transitório, chamado informalmente aí dentro do governo como regiminho, ou um regime transitório mesmo. Que a empresa simplesmente ela se habilitava nesse regime e com a habilitação no regime ela reduzia a alíquota do IPI, pagava 0% na alíquota do IPI. De modo bem prático, não tinha que cumprir muitos requisitos de investimento, nada que desembolsasse dinheiro. Com a introdução do Inovar Alto em 2013, passaram a ser aplicadas todas essas regras que eu expliquei um pouquinho antes. Aqui é interessante frisar que o Inovar Alto não está estimulando apenas indústrias já instaladas no país, ela abriu a oportunidade para empresas que estão vindo para se instalar no país e para empresas importadoras também, como algumas marcas que até então não têm e não pretendem ter fábrica no país. Passa para mim, por favor. A eficiência energética, ela busca uma melhoria obrigatória de 12% para que o mercado de veículos automotivos atendam até 2017 uma melhoria de eficiência de até 12% na média dos produtos da empresa. Ou seja, uma redução no consumo de combustível de 13,6%. Qual que é o desafio? Atingindo 15,4%, o que equivale a 18,6% na redução do consumo de combustível, a empresa vai ter uma redução de 1 ponto percentual no IPI pós-Inovar Alto, ou seja, após 2017, quando o regime termina, até 2020. No caso, se ela atingir 18,8%, que equivale a 23,6% na redução de consumo de combustível, ela vai ter um benefício dobrado. Ela teria 2 pontos percentuais de crédito de IPI no mesmo período, de 2017 a 2020. Isso parece pouco quando a gente fala 1%, 2%, mas quando você pega uma empresa que tem um faturamento lá de 8 bilhões no ano, 10 bilhões, a gente está falando de muito dinheiro. Parece um benefício muito reduzido, mas na verdade, na prática, não é, né? Quando eu falo lá atrás das atividades básicas, agora eu vou falar pontualmente sobre alguns requisitos do regime. Aqui são as atividades básicas que as empresas têm que cumprir. Existe uma tabela escalonada para cada tipo de atividade, para cada tipo de veículo produzido. Para automóvel, dividido em automóveis, caminhões e chassis com motor, no caso ônibus, né? Então são essas 14 atividades. Você passa para mim, tem uma tabelinha agora? Mais um, por favor. As empresas... Passa mais um. Aí. As empresas, é necessário que, conforme a categoria dela, ano após ano, o número de atividades a serem cumpridas, ele vai aumentando. Então, por exemplo, automóveis. No primeiro ano, de 12 atividades, a indústria tem que cumprir 6.
caminhões de 14 tem que cumprir 8, e chassis com motor de 11 tem que cumprir 5. E assim por diante, ele vai aumentando até 2017. Isso é um requisito compulsório, a empresa não tem outra alternativa se ela não para poder estar habilitada no Inovarauto, ou seja, ela tem que fazer isso. Se ela se comprometeu a fabricar motor, ela tem que fabricar motor. Não existe uma outra forma de compensação. Por exemplo, no caso de pesquisa, investimento em pesquisa e desenvolvimento em engenharia, se a empresa se comprometeu com pesquisa e desenvolvimento, ela tem que atingir um percentual mínimo. Por exemplo, 0,15% em relação ao faturamento bruto dela. De que maneira essa situação é avaliada ou acompanhada para ver se está acontecendo e quem faz? A avaliação dessa... Está atendendo esses 6 dos 12, por exemplo? Sim, claro, ficou bem claro. Como que isso é avaliado? O Inovarauto ele foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, dentro dos dois ministérios, existe um comitê técnico definido que faz a avaliação disso. Existem duas modalidades. A parte tributária do regime, ele é auditado por empresas contratadas por esse comitê, pelos ministérios. Eles chamam de comissão interministerial. E a parte de atividades é feito por técnicos, por pessoas específicas, ou melhor, da área de engenharia mesmo, que tenham condições de avaliar exatamente o que está sendo feito. Na prática, é uma coisa muito superficial, assim, falando de forma prática, mas funciona de modo geral. E voltando ali o que eu vinha falando em termos de investimento em P&D e engenharia, diferente do que acontece nas atividades básicas aqui, se a empresa ela se comprometeu a investir um determinado percentual em relação à receita bruta e ela não conseguir investir isso, ela tem a opção de destinar a diferença desse valor para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é um fundo criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para investimento, para fomento da pesquisa e desenvolvimento no país. O que é complicado quando você fala por uma indústria automotiva? Se você está depositando esse dinheiro dentro do fundo, de um fundo genérico, a gente não está fomentando a pesquisa e desenvolvimento do setor automotivo. Você está fomentando uma outra empresa que vai fazer uma pesquisa relacionada à agropecuária, a uma série de outras linhas de pesquisas que não afeta diretamente a indústria automotiva. Então, é muito melhor para uma empresa investir internamente ou num projeto destinado para a indústria automotiva do que fomentar outros tipos de pesquisa. Aí é um grande dilema que existe dentro do Inovarauto. Você passa para mim, por favor? Não, sobe agora. Para baixo. Aí. Aqui é o fator multiplicador. Quando eu falo lá atrás de compra de insumos regionais e ferramentaria, existe um fator multiplicador para automóveis e comerciais leves e caminhões e chassis com motor. O que acontece? Se a empresa ela compra 1 milhão por mês, um valor redondo para a gente falar aqui, esse valor, para ser abatido do crédito de IPI, ele é multiplicado por esse fator. Então, no primeiro ano, ela tem 30% ali no caso de automóveis e comerciais leves e caminhões e chassis com motor, ela tem um crédito de 30% maior do que ela realmente comprou. Então, é praticamente isso aqui foi criado de modo geral pela Anfávia e pelo governo. E foi criado de uma forma a proteger a indústria. Para proteger a indústria, isso aqui foi definido de uma forma que as empresas atingissem isso de fato. Então, os 30% que nós temos de aumento de IPI, ele sempre zera. Então, esse que é o ponto que eu coloco no Inovarauto. Como ele foi criado para proteger a indústria,
basicamente, aqueles novos entrantes que não se habilitam no Inovarauto são os únicos prejudicados. O que, para quem se habilitar, é perfeitamente benéfico. Passa mais um para mim. Esses são os percentuais relacionados à engenharia e capacitação de fornecedores. A empresa é obrigada a se habilitar em se habilitando no investimento de engenharia, ela tem que seguir esse cronograma. Então, no primeiro ano, ela tem que investir 0,5% em relação à receita bruta, 0,75% no segundo e, a partir disso, 1%. No caso de P&D, o percentual é bem menor, ou seja, é 0,15%, 30%, 0,30% e 0,50%, né? O que, na prática, ficou bem claro que a indústria automotiva brasileira hoje, ela não faz praticamente pesquisa e desenvolvimento. O que ela faz? Ela faz tropicalização. Ela faz desenvolvimento de engenharia. É uma diferença bem grande. Existe uma diferença bem grande quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento de engenharia. Pesquisa e desenvolvimento, você está pesquisando novos fenômenos, existe todo um conceito, novos fenômenos, existe uma classificação para isso, né? E a indústria automotiva não faz isso no Brasil. Ela basicamente pega um projeto, pode usar o exemplo da Ford, o Focus, por exemplo. É um projeto, uma plataforma global. Ela simplesmente adapta isso. Por exemplo, o caminhão novo que a Volvo lançou, que é o que está nas fotos aí. É um caminhão, é um projeto global, que a Volvo simplesmente fez algumas adaptações em função das nossas qualidades de rua aqui no Brasil, qualidades das estradas, e lançou no mercado, mas ela não desenvolveu um produto novo, um projeto novo. Então não teve nada relacionado à pesquisa e inovação. Algumas coisas de inovação, mas nada relacionado à pesquisa. Quando a gente fala em inovação aqui, é um conceito bem restrito, não é o conceito amplo de inovação, né? Inovação, quando foi definido para Inovarauto, a inovação ela é considerada como algo novo dentro da empresa, não no Brasil como um todo, né? Então, a gente vê que é bem tendencioso para o lado das empresas nesse aspecto, né? Você passa mesmo? E aqui a última tabela, que é a tabela referente a atingimento de eficiência energética. A gente tem o mesmo modelo de tabela, que as empresas têm que atingir isso em relação aos produtos que ela fabrica. 36%, 49%, até atingir 100% em 2017 nos veículos etiquetados, que eles chamam, né? Basicamente isso, assim. Em metro. Isso, exatamente. Não. Porque vocês também atendem a diretiva europeia de emissões, né? O caminhão que a gente tem hoje aqui no Brasil, no caso da Volvo, é um caminhão da plataforma global, só que ele utiliza o motor produzido aqui no Brasil. Então hoje os nossos veículos eles são Euro 5. E Proconv? Proconv 7, P7, que é o Euro 5, né? Certo. Nome comum. Só que em breve, não tão breve assim, por 2020, 2022, deve vir a nova regulamentação ambiental. Sim, isso é energético. E na parte ambiental propriamente dito? Não tem nada relacionado à parte ambiental dentro do Inovarauto. No caso de veículos pesados. Em termos de veículos... Pode falar. Por exemplo, deixa eu ver se veio, convidei aqui. Letícia. Nós temos um grupo de estudo que está trabalhando, a professora está viajando, não veio, e a aluna que está desenvolvendo isso não pôde vir. Nós temos um grupo de estudo diretamente ligado a uma área muito importante para a indústria automotiva, que é de ACV, de análise de ciclo de vida de produtos, e que tem muita inovação e muita tecnologia para o final de vida de produtos e que interessa para os fabricantes. Isso não está contemplado, né?
Não, você fala em termos de reciclagem, Reciclagem destinação. faz parte também do processo de ACV, que uma vez Sim, se dizia sim. do berço ao túmulo, é uma coisa mais ampla. Mas, enfim, não está contemplado, né? Não, dentro do Inovaralto, Infelizmente. infelizmente, ainda não. O que se fala? O Inovaralto, ele tem data limite até então, ou seja, ele começou em 2013 e vai até 2017. Só que já se fala em um Inovaralto 2, na continuidade do Inovaralto. A gente até brinca, Inovaralto Retorno e por aí, assim por diante, né? Mas até o que a gente escuta muito é que vai existir, dentro desse Inovaralto 2 virão algumas coisas novas. Uma delas pode ser que seja essa questão de destinação ambiental. Não, não tem. Então, num diálogo bem franco, o que acontece? O Inovaralto, ele tem muita coisa boa. Só que como ele foi feito pela indústria automotiva, ou com participação da indústria automotiva, ele é muito tendencioso. Assim, exatamente. O que eu posso dizer para você em relação a isso? Existem alguns comitês dentro da Anfávia. A Anfávia, eu acho que hoje é uma das associações mais influentes no país, né? Dentro da política. E existem alguns comitês, eu participei de alguns deles relacionados à questão de desenvolvimento de manuais para a interpretação do Inovaralto, desenvolvimento da legislação propriamente dita do Inovaralto. Eu consegui contribuir com muita coisa em relação a isso. Só que tudo que saía, que foi publicado de forma que as empresas pudessem atender. Então, assim, existe uma questão muito complicada em relação a isso. Foi uma coisa moldada pelo próprio segmento privado. Eu vi um slide teu que fala que 50% do investimento em P&D volta para o caixa da empresa. Exato. Como é que é essa volta para o caixa da empresa? Isso é feito via crédito fiscal. Você deixa de pagar imposto. Exato. A empresa, ela, por exemplo, ela investiu 100 milhões em pesquisa e desenvolvimento. 50% desse valor, ele retorna para o caixa da empresa, só que ele retorna via crédito fiscal. A empresa vai deixar de contribuir lá na frente. Vai fazer uma conta gráfica, né? Uma conta corrente. Dá para entender que metade da tua conta de P&D é o governo que paga? Como assim? Não entendi. Se você gastava 100 milhões, você só gasta 50. Exato. E isso aumentou muito o teu P&D? Não. Por quê? Porque, volto lá no que eu falei antes, a indústria automotiva brasileira, ela faz muito pouco P&D. Se é que ela faz. E dentro das empresas automotivas, se a gente passar um pente fino, voltando um pouquinho, o que acontece, qual que é o meu background em relação a isso dentro da Volvo? Eu entrevistei todos os engenheiros da Volvo relacionados a todos os projetos que a Volvo faz, para entender como que são feitos os projetos, como são construídos, quais são as concepções que são adotadas para cada um. E dentro disso, você começa com base nos conceitos do que é cada item desse, o que é pesquisa, o que é pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e assim por diante. A gente começa a enxergar que não é feito isso dentro das indústrias. Isso se tem gente capacitada dentro da indústria para fazer isso. Em alguns momentos, claro que existem algumas pessoas capacitadas para isso, mas não é o suficiente. Aí acaba entrando o papel da universidade. Dentro do Inovaralto, essa pesquisa e desenvolvimento, tanto o desenvolvimento em engenharia quanto a pesquisa em desenvolvimento, elas podem ser feitas por intermédio das universidades. Que aí nós poderíamos trazer a universidade para dentro da empresa e desenvolver em conjunto os projetos. O que falta? A gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo aqui. O que eu vejo, que a indústria no Brasil, ela tem uma carência muito grande de relacionamento com a academia, com a universidade. E isso precisa ser incentivado. Agora, tem que achar meios para isso, né? Poxa, já é um tremendo incentivo, a conta sai pela metade. Mas, por exemplo, as indústrias de caminhões, por exemplo,
elas não investem, não assumiram esse compromisso de P&D, eles assumiram o compromisso de desenvolvimento de engenharia. Porque quando você pega todo o banco de projetos de uma empresa, 98%, 99% dele é desenvolvimento de engenharia. Não compensa a empresa, qual que é a conta? Não compensa a empresa desenvolver o P&D, mesmo recebendo 50% a mais, 50% de retorno. Não vale a pena a conta que é feita. Vou fazer uma pergunta numa outra linha. Eu ouvi falar um tempo atrás que entrar no Inovar Alto era uma coisa um pouco perigosa para uma empresa, porque ela se comprometia com níveis de redução de emissões, e se ela não atendesse esse planejamento, ela caía fora do Inovar Alto e, consequentemente, ela tinha que devolver todos os impostos que ela deixou de pagar. Isso tem fundamento ou é história? Não, tem fundamento. A empresa que não... se ela ela perder a habilitação dela no Inovar Alto, se ela for descredenciada, ou seja lá o nome que for dado para isso, ela é obrigada a restituir os 30% que ela teve zerado de IPI em todo o período que ela dá a habilitação. Aí existe uma discussão. As habilitações, elas são anuais. Ela perdeu aquela habilitação referente àquele ano. Então, ela deveria devolver os 30% que ela pagou, deixou de pagar naquele ano. Mas existem algumas outras pessoas que entendem que pode ser do período todo. Então, isso até então eu desconheço que tenha acontecido com alguma empresa. E, particularmente, na minha opinião, eu acho que seria muito difícil que a empresa tivesse que pagar tudo isso. Haveria alguma forma de compensar, alguma medida mitigatória. Mas, pela legislação, é essa a recomendação que tem. Quando você falou ali sobre investimento em laboratórios, esses laboratórios necessariamente são na empresa ou pode ser na universidade? No Inovar Alto, ele não fala onde precisa ser esse laboratório. Não tem nada explícito relacionado a isso. Via de regra é na empresa, principalmente quando a gente fala em teste, porque existem laboratórios ali de desenvolvimento de engenharia e de P&D, né? Quando eu falo de desenvolvimento de engenharia, são aqueles que podem eventualmente ser utilizados até para testes de produção. No caso de P&D, ele poderia ser até numa universidade, poderia ser de fato numa universidade. Mas quando você fala em desenvolvimento de engenharia, o que você está entendendo? Parte de processo fabril? Entra toda a parte de mudança de layout, em função de melhoria de processo, investimento em novos equipamentos, ferramental. Ferramental é diferente de ferramentaria, né? Então, aqui eu falo ferramental, os equipamentos mesmo, as próprias máquinas. É basicamente isso, novos utensílios para novas ferramentas produtivas, alguma coisa nesse sentido. Por último, quando você falou daquele Fundo Nacional de Desenvolvimento em Pesquisa, não sei se eu acertei o nome, você sabe de alguma empresa que esteja pagando ao Fundo Nacional? Ou todo mundo está conseguindo atender lá os requisitos? Eu desconheço, todas as empresas a princípio estão conseguindo cumprir com o investimento mínimo. Até porque ele foi tendenciosamente desenhado. Mas eu entendo que, até então, eu desconheço qualquer empresa que tenha feito depósitos nesse fundo. Inclusive, a própria Volvo passa longe disso, né? Em termos de volume de investimento em engenharia. Então, a princípio, ninguém está fazendo esse tipo de depósito. Perguntas? Gustavo, você disse que esse programa é de 2013 a 2017, né? Então, nós estamos no quase meio de 2015, né? Isso. Você consegue relatar a evolução que aconteceu de 2013 até agora? Quais são os resultados desse programa até agora, né? Porque a gente tem aí mais um ano e meio, né? Em termos de benefício, é complicado falar assim. O que acontece? Como o regime foi feito pela própria indústria,
é uma coisa meio pro forma, ou seja, é um mecanismo de proteção da própria indústria. Então foi feito de uma forma que a indústria já instalada, ela está se autoprotegendo. Então ela criou essa legislação de uma forma que ela claramente atendesse essa legislação. Em termos de melhoria, a gente pode falar em termos de eficiência energética. Algumas fábricas, como a Fiat, está desenvolvendo uma linha de motores nova. Algumas outras indústrias, outras fábricas também estão desenvolvendo. A Honda, que também é referência nesse aspecto, né? Mas isso é publicado, é tornado disponível ou fica só... Assim, eles lançam um novo motor, mas quem está no dia a dia do Inovarauto sabe que isso foi lançado em função de uma demanda legal. É uma nova tecnologia, alguma coisa assim. Porque qual que é o ponto quando a gente fala de eficiência energética? Com aquela motorização que nós tínhamos disponível no mercado até então, não havia capacidade técnica, era impossível atingir os níveis de de eficiência energética exigidos. Então, novas tecnologias são obrigatoriamente aplicadas para que seja atingido esse percentual mínimo, né? Então, de certa forma, está havendo algum tipo de melhoria. O que acontece? É muito demorado isso. A indústria automotiva, assim como outras, ela demora muito para poder ter um avanço. O que eu diria, o Inovarauto em 5 anos, não sei se ele é capaz de resolver muitos problemas relacionados a isso. O que seria interessante é que nós tivéssemos uma continuidade, um Inovarauto 2, 3, 4, sei lá, quantos fossem necessários. O grande problema hoje, o Inovarauto está na OMC, o Brasil já foi para um painel na OMC para discutir a questão de proteção do mercado. Que, de fato, se a gente analisar o Inovarauto, ele é basicamente uma medida protetiva. Ele está protegendo o mercado nacional. Então, não sei até quando o Brasil consegue sustentar esse tipo de medida num cenário econômico internacional. E aí, mais ou menos na mesma linha do que tem sido feito, aí falando especificamente sobre universidades, né? A própria Volvo, a gente teve um encontro há uns anos atrás, e a gente nota que alguns projetos, não sei se no Inovarauto, né, mas existe uma tendência, uma preferência de levar os projetos para algumas universidades. Por exemplo, no caso, Santa Catarina, né, é bem conhecida, é uma parceira, acho que bem conhecida da Volvo. Isso existe? Se existe, como é que se quebra esse ciclo? Eu diria que isso são preferências pessoais, eventualmente. Claro, deve ter alguma questão técnica, algum viés um pouquinho mais técnico, mas é uma questão de facilidade de negociação entre a instituição acadêmica com a instituição empresarial. Acho que isso é basicamente uma questão de relacionamento, um amadurecimento de um relacionamento entre as duas entidades. Acho que esse é o ponto que está travando hoje o desenvolvimento de novas parcerias, sabe? E você tem alguma proposta, por exemplo, para inserir o TFPR nesse circuito? Até a gente vem conversando, o professor Luiz, o próprio Paulo, existem algumas alternativas, assim, até o professor Ricardo já conhece o Robertson, o pessoal da área de desenvolvimento avançado lá da Volvo. Seria basicamente promover esse encontro entre os dois lados, só que não depende de mim, né? Inclusive eu nem atuo mais na área que eu atuava na época do Inovarauto, mas eu particularmente não consigo fazer isso, mas eu posso dar os caminhos, tentar ajudar a achar os caminhos. Tá bom, obrigado. Tá bom.